perguntou por que está pagando mais caro por um carro japonês nos Estados Unidos? Talvez ache que é culpa da inflação ou do aumento global dos preços. Mas e se eu te dissesse que, por trás desse simples valor, há uma guerra silenciosa sendo travada não com armas, mas com tarifas, números e vingança estratégica? Uma guerra que pode mudar o equilíbrio da economia mundial. Estamos em 2025 e o showroom de uma concessionária americana se tornou campo de batalha. Modelos que antes dominavam as ruas Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Leaf, agora são observados com desconfiança. Seus preços subiram tanto que perderam a competitividade para concorrentes americanos. O motivo? Uma tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre peças automotivas importadas do Japão. Uma decisão deliberada, cirúrgica, com um propósito claro: proteger a indústria nacional de veículos elétricos e com um efeito colateral devastador. De repente, o consumidor americano, que há anos confiava na durabilidade e eficiência dos carros japoneses, se vê forçado a olhar para os modelos da Ford, da GM, da Tesla. Não por preferência, mas por sobrevivência financeira. Segundo a Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis, as vendas de carros nipônicos nos Estados Unidos caíram 7% apenas no primeiro trimestre de 2025. 7% pode parecer pouco, mas em um mercado bilionário, esse número representa bilhões em perdas, fábricas desaceleradas, empregos ameaçados e uma mensagem clara sendo enviada para Tóquio: o jogo mudou. Mas será que o Japão está disposto a aceitar isso calado? Nos gabinetes de vidro de Tóquio, a irritação não é mais diplomática, é existencial. Afinal, o Japão não está apenas sendo prejudicado financeiramente, está sendo humilhado. Anos, décadas de liderança tecnológica e de construção de reputação estão sendo minados por uma política de portas fechadas. E é aqui que a história começa a ficar realmente perigosa, porque o Japão não respondeu com discursos, respondeu com ação, silenciosa, precisa, letal. Enquanto os consumidores americanos reclamam dos preços nas concessionárias, Tóquio começou a movimentar seu arsenal financeiro. Em fevereiro de 2025, sem alarde, o governo japonês vendeu nada menos que 30 bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano. Uma cifra que, por si só, já seria suficiente para acender alarmes. Mas vinda de um país que é o segundo maior credor dos Estados Unidos, com mais de 1,1 trilhão de dólares em títulos, isso se torna um terremoto silencioso. O que está em jogo não é apenas o setor automotivo. É o futuro da interdependência financeira entre duas das maiores economias do mundo. É a estabilidade da moeda mais influente do planeta, o dólar. É a própria noção de quem sustenta quem. E se você acha que isso é só mais uma disputa econômica, pense novamente. Quando o Japão começa a se desfazer dos títulos americanos, o dólar enfraquece. Quando o dólar enfraquece, os juros nos Estados Unidos sobem. Quando os juros sobem, tudo fica mais caro. Crédito, hipotecas, investimentos, dívidas públicas. E isso cria um efeito cascata que atinge o coração da economia americana: a confiança. Confiança é um conceito frágil. Uma vez quebrada, ela não se recompõe com discursos. E o Japão sabe disso, está usando isso. Mas talvez o mais inquietante disso tudo seja o que o Japão não está dizendo. Porque enquanto Trump e seus aliados celebram as vitórias protecionistas em palanques, o Japão prepara o segundo ato do seu contra-ataque. Está movendo fábricas inteiras dos Estados Unidos para o México e para o Sudeste Asiático. Está redirecionando seus investimentos, está diversificando seus parceiros comerciais e, acima de tudo, está sinalizando para o mundo algo que poucos ousaram dizer em voz alta: os Estados Unidos não são mais uma aposta segura. Este não é um simples conflito comercial. É o prenúncio de algo maior, de uma realocação global de poder, de uma quebra simbólica e prática da dependência financeira que o mundo sempre teve dos Estados Unidos. O tipo de decisão que, à primeira vista, parece proteger o trabalhador americano, mas que, nas entrelinhas, pode desencadear um terremoto econômico sem precedentes. A história nos ensina que guerras raramente começam com bombas. Às vezes, elas começam com preços que ninguém quer pagar, e com silêncios que falam mais alto do que discursos inflamados.
Enquanto os consumidores americanos se perguntam por que não podem mais pagar por um Corolla, o Japão está perguntando ao mundo: por que continuar financiando um país que nos pune por sermos bons demais? E essa pergunta, meus amigos, ecoa como um trovão nos corredores de Washington. Mas essa é só a superfície. Nos bastidores, o Japão prepara algo ainda mais ousado. Algo que não envolve carros, nem tarifas. Envolve tecnologia, envolve poder, envolve controle sobre o futuro energético dos Estados Unidos. Imagine acordar em um país onde tudo de repente está mais caro. O aluguel subiu, o financiamento da sua casa ficou mais pesado, o cartão de crédito estourou mesmo sem você gastar mais. Agora imagine descobrir que essa mudança brutal não veio de dentro, mas de fora de uma decisão tomada do outro lado do oceano, silenciosa, estratégica e, acima de tudo, calculada. É assim que começa a verdadeira retaliação do Japão contra os Estados Unidos. Não com sanções, não com armas, mas com números, com bilhões. Se a primeira parte dessa guerra foi visível com o aumento dos preços de carros japoneses e as tarifas protecionistas, a segunda parte é como um veneno invisível correndo pelas veias da economia americana. Tudo começou com uma movimentação quase despercebida: a venda de 30 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Um número grande, sim, mas não o suficiente para gerar pânico nos mercados, pelo menos à primeira vista. Só que essa não foi uma venda comum. Foi uma mensagem. Uma ameaça disfarçada de estratégia econômica. Porque quem fez esse movimento foi o Japão, o segundo maior detentor da dívida americana, com mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em títulos. Para entender o impacto, precisamos mergulhar em algo que parece distante da nossa rotina: o mercado de títulos públicos. Mas a verdade é que ele está mais presente na sua vida do que você imagina. Quando o Japão vende títulos do Tesouro americano, o que ele está fazendo na prática é retirando confiança. Está dizendo: não confiamos mais em vocês para guardar nosso dinheiro. E quando um gigante como o Japão diz isso, outros países escutam. China escuta, Coreia do Sul escuta, Índia escuta. E todos se perguntam: será que é hora de fazermos o mesmo? E é aí que as coisas começam a desmoronar bem no meio do seu cotidiano. Lembra daquela história de uma família americana de classe média em Denver que comprou sua primeira casa em 2019 com uma hipoteca de 3% ao ano? Eles conseguiram se planejar, equilibraram as finanças, colocaram os filhos em boas escolas. Mas agora, em 2025, essa mesma família se vê forçada a refinanciar a hipoteca e os juros dispararam para 7%. Eles não fizeram nada de errado, mas estão pagando o preço por um conflito financeiro que nem sabiam que existia. Esse é o efeito da venda de títulos. O dólar se desvaloriza, os juros internos aumentam e a vida de pessoas comuns entra em colapso. O Japão sabe exatamente onde está pisando. Durante décadas, construiu uma relação complexa com os Estados Unidos, baseada em confiança, dependência mútua e respeito estratégico. Mas quando Washington decidiu atacar a espinha dorsal da indústria automotiva japonesa, Tóquio viu isso como mais do que um gesto agressivo. Viu como uma traição. E traições, no xadrez geopolítico, não se perdoam, se punem, e com precisão. O plano do Japão é simples: pressionar os Estados Unidos exatamente onde eles são mais vulneráveis, na ilusão de que o mundo ainda sustenta o dólar como moeda infalível. Vamos ser claros, o dólar ainda reina. Mas o mundo está mudando. E rápido. A China já vem reduzindo suas reservas em dólar e fortalecendo o yuan. A Rússia praticamente abandonou os títulos americanos desde que sofreu sanções econômicas. E agora, com o Japão se movendo, os alarmes estão soando alto em Washington, porque, ao contrário de Rússia e China, o Japão sempre foi um aliado de confiança, um parceiro leal, um pilar da estabilidade. Se até o Japão começa a virar as costas, o que isso diz sobre o futuro da supremacia americana? Essa venda de títulos é só a superfície. A camada mais visível de um plano mais ambicioso: realocar a força produtiva japonesa, tirar fábricas dos Estados Unidos e levar inovação tecnológica para outros países. Toyota e Honda estão transferindo suas linhas de montagem para o México e o Sudeste Asiático. E não é só por causa da mão de obra barata, é por segurança econômica.
porque lá eles podem continuar exportando para os Estados Unidos sem sofrer com tarifas e, ao mesmo tempo, reduzem sua exposição a um governo que, para eles, já não é confiável. E enquanto isso, investidores internacionais estão tomando nota. Grandes fundos de pensão, bancos centrais de países emergentes, empresas multinacionais, todos observando o que o Japão está fazendo. Todos se perguntando se os Estados Unidos ainda são o lugar mais seguro para manter seu dinheiro. E quando a dúvida se instala, a queda é apenas uma questão de tempo, porque o dólar vive da confiança. E essa confiança está sangrando. Há quem diga que o Japão não teria coragem de seguir adiante, que seria suicídio financeiro. Mas esse pensamento ignora uma verdade ainda mais perigosa. O Japão não precisa destruir a economia americana. Só precisa mostrar que consegue feri-la. E isso já muda completamente o jogo. Estamos assistindo à construção de uma nova era econômica. Uma era em que o dólar já não dita todas as regras. Uma era em que países aliados podem virar adversários silenciosos e onde as decisões de um parlamento estrangeiro podem transformar seu cotidiano sem aviso prévio. Você pode até não ver, mas o campo de batalha está ao seu redor. Na loja de supermercado, quando o leite sobe de preço. No seu aplicativo bancário, quando o crédito pessoal fica mais caro. No seu carro, quando a prestação consome o dobro do que você imaginava. E tudo isso por causa de uma linha invisível que conecta Tóquio a Washington e que agora está sendo cortada. Se os Estados Unidos pensavam que estavam vencendo a guerra com tarifas, o Japão está deixando claro: essa não é uma guerra que se ganha só com impostos. É uma guerra de confiança, de paciência e de tempo. O que você faria se estivesse sendo punido por fazer tudo certo? Essa é a pergunta que ecoa pelos corredores das montadoras japonesas, nos altos edifícios de Tóquio e nas reuniões discretas com embaixadores e CEOs mundo afora. O Japão, uma potência que há décadas é referência em eficiência, qualidade e tecnologia automotiva, agora se vê como alvo de uma guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos. Uma guerra que não começou com provocação, mas com medo. Medo de perder espaço na corrida global dos veículos elétricos, medo de ver a Tesla ultrapassada pela Toyota, medo de ver o dólar desvalorizado, o mercado interno ameaçado e o controle escorrendo por entre os dedos. Diante disso, a resposta americana foi elevar tarifas, restringir a entrada de produtos japoneses e declarar, sem dizer com todas as letras: nós vamos proteger os nossos e se vocês perderem com isso, azar o de vocês. Mas o Japão não chorou. Nem gritou, nem tentou negociar. Fez algo muito mais inteligente. Reconfigurou suas engrenagens. Enquanto Washington batia no peito com orgulho nacionalista, o Japão iniciou uma manobra que está silenciosamente remodelando o mapa da produção global. Toyota, Honda, Nissan, marcas que por décadas operaram dentro do território americano, gerando empregos, impostos e inovação, começaram a mover suas fábricas. Não de forma abrupta, mas estratégica. Uma linha de montagem aqui, uma nova planta ali. Primeiro para o México, depois para países do Sudeste Asiático como Vietnã, Tailândia, Malásia e Indonésia. Agora pare e pense: por que exatamente esses países? Não é apenas pela mão de obra mais barata. Isso é parte da equação, claro. Mas a resposta real está nas entrelinhas do comércio internacional. O México tem acesso privilegiado ao mercado americano graças ao USMCA, o novo NAFTA. E os países asiáticos têm acordos comerciais que permitem que peças e produtos finalizados entrem nos Estados Unidos com muito menos barreiras ou até mesmo isentos de tarifas. Nenhum outdoor anuncia isso, nenhuma autoridade americana comenta. Mas o impacto já é visível. Segundo dados de fevereiro de 2025, o investimento japonês em infraestrutura automotiva no México aumentou 37% em comparação ao ano anterior. Em países do Sudeste Asiático, esse crescimento já ultrapassa 45%. Ao mesmo tempo, fábricas em Ohio, Kentucky e Indiana, que empregavam milhares de trabalhadores americanos, estão sendo gradualmente desativadas ou convertidas para operações mínimas. O Japão decidiu que não vale mais a pena apostar no mercado americano como antes. Está diversificando, redistribuindo, realocando, não por vingança,
mas por autopreservação, porque em um ambiente onde a confiança se rompeu, não há espaço para ingenuidade. E você pode estar se perguntando, mas isso realmente afeta minha vida? Vamos à prática. Imagine que você é um vendedor em uma concessionária de Los Angeles. Por anos, seu carro-chefe foi o Honda CR-V confiável, econômico, querido pelo público. Só que agora ele custa $8.000 a mais por causa das tarifas. O cliente entra, pergunta o preço e vai embora. Compra um Ford Escape mais barato, com incentivos do governo. Agora você vende menos, sua comissão cai. Você começa a atrasar contas e nem imagina que o motivo de tudo isso está sendo desenhado por engrenagens geopolíticas a milhares de quilômetros de distância. A mudança de produção afeta mais do que fábricas. Ela redefine cadeias inteiras, logística, distribuição, treinamento, serviços, até tecnologia. E há outro detalhe, talvez o mais perigoso de todos. A fuga do Japão está sendo observada por outros países e empresas. A Coreia do Sul, que também exporta em larga escala para os Estados Unidos, já começou a estudar rotas alternativas. Montadoras alemãs que produzem no sul dos Estados Unidos estão em contato com o México. Até empresas chinesas, pressionadas por tarifas e embargos, estão abrindo subsidiárias em países neutros para manter suas exportações. Estamos testemunhando o nascimento de um novo eixo industrial. E o epicentro desse eixo não passa mais por Detroit, nem por Chicago, nem por Atlanta. Passa por Querétaro, Hanoi e Kuala Lumpur. Mas há algo ainda mais inquietante. Algo que parece simples, mas que pode ter consequências gigantescas. A confiança do investidor internacional está mudando de endereço. Quando o Japão tira suas fábricas dos Estados Unidos, ele envia um recado para o mundo. Não vale mais a pena confiar em um país que muda as regras no meio do jogo. E se você acha que isso não vai além do setor automotivo, está enganado. Grandes fundos de investimento começam a revisar suas carteiras. Empresas de tecnologia pensam duas vezes antes de montar um escritório no Vale do Silício. Fabricantes europeus reconsideram onde montar seu próximo hub de exportação. O efeito dominó está em curso, e não há plano de resgate americano que consiga conter o que vem por aí. Afinal, como você convence um parceiro a ficar depois que já mostrou que pode virar inimigo da noite para o dia? Essa é a pergunta que ecoa em Wall Street. E que, aos poucos, começa a chegar nos lares americanos, nos empregos que desaparecem, nos produtos que encarecem, nas promessas de prosperidade que viram poeira sob o peso de decisões políticas. E aqui está a virada inesperada. O Japão não está mais jogando o jogo americano, está criando o seu próprio. Um jogo em que não depende de Washington, nem do dólar, nem das regras impostas por quem se julga no controle. Um jogo que passa por novas alianças, novos mercados, novas geografias e que deixa os Estados Unidos, pela primeira vez em muito tempo, olhando de fora. Se inscreva no canal. Isso garante que você receba os próximos conteúdos antes de todo mundo. Deixe seu like. Esse simples gesto ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa história. E se o seu carro nunca mais fosse entregue? Não porque faltou gasolina, não porque as peças ficaram caras, mas porque uma única peça invisível, escondida no coração do veículo, parou de ser vendida para os Estados Unidos. Uma peça do tamanho da palma da mão, mas capaz de paralisar uma indústria de trilhões. Essa peça existe, e ela tem nome: bateria de estado sólido. Estamos em 2025. O mundo vive uma corrida frenética pela eletrificação da mobilidade. O motor a combustão virou vilão. Os carros elétricos são o futuro não apenas por uma questão ambiental, mas por sobrevivência geopolítica. E os Estados Unidos finalmente entenderam isso. Enquanto a Tesla ainda aprimora suas baterias de íon lítio, o Japão já está anos à frente, dominando uma tecnologia que promete mudar tudo. As baterias de estado sólido. Elas carregam mais rápido, duram mais, são mais seguras, mais leves, mais potentes. E, acima de tudo, são a chave para o domínio global da indústria de veículos elétricos nos próximos 20 anos. E adivinha quem detém essa chave? Toyota, Honda, Panasonic e empresas japonesas que lideram os principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento nessa tecnologia. Empresas que investiram silenciosamente por décadas, enquanto o Ocidente celebrava seus carros barulhentos e suas picapes movidas a petróleo.
O Japão está considerando uma medida que, se concretizada, pode mudar o curso da história da indústria automotiva americana, restringir a exportação de baterias de estado sólido e de suas patentes mais sensíveis para os Estados Unidos. Não se trata de sanção oficial, ainda. Mas os bastidores já estão agitados. Há reuniões internas, há advertências veladas e há uma palavra sussurrada com frequência crescente nas embaixadas e salas de situação. Embargo tecnológico. Estamos falando de mais do que carros. Estamos falando do futuro da mobilidade, da matriz energética, da soberania industrial. Porque sem baterias, o carro não anda. Sem o carro, a cadeia para. E sem a cadeia, a economia emperra. O mais perturbador é que os Estados Unidos sabem disso, e é exatamente por saberem que têm agido com tanta agressividade. Tarifas, barreiras, propaganda política. Uma tentativa desesperada de manter o controle. Mas o que acontece quando o alvo dessa agressividade tem em mãos algo que você simplesmente não pode substituir? Você pode trocar um parceiro comercial, pode encontrar uma nova fonte de minério, pode redirecionar produção, mas você não pode reinventar uma tecnologia do zero, da noite para o dia. E o Japão sabe disso, sabe tanto que está usando essa vantagem como uma carta na manga. Uma carta que, se jogada, não será apenas uma retaliação. Será uma bomba silenciosa, capaz de destruir qualquer pretensão americana de liderar o futuro da indústria limpa. A ironia? Os Estados Unidos estão tentando proteger sua indústria com muros tarifários, enquanto o Japão pode simplesmente fechar a porta da tomada. E se você acha que isso é só retórica diplomática, pense no que já começou a acontecer. Em abril de 2025, uma parceria entre a Toyota e uma montadora americana foi congelada. Motivo oficial? Revisão de prioridades estratégicas. Mas fontes internas revelaram que a verdadeira razão foi o risco de transferência tecnológica forçada imposto pelas novas políticas de Washington. Em maio, uma carga de baterias de estado sólido foi redirecionada para a União Europeia, cortando a entrega previamente acordada com um centro de inovação no Texas. E, em junho, um laboratório japonês de pesquisa energética suspendeu colaborações com universidades americanas, citando mudanças no ambiente político estratégico. Esses são os sinais, os prenúncios, as placas avisando: a ponte está prestes a cair. Agora imagine o impacto disso no seu dia a dia. Imagine ver anúncios de carros elétricos incríveis que nunca chegam às lojas. Imagine esperar meses por um modelo que antes levava semanas para ser entregue. Imagine o preço do seu carro usado subir, porque ninguém mais consegue comprar o novo. E tudo isso não por escassez de matéria-prima, mas por escassez de confiança. O Japão está ensinando ao mundo uma lição brutal. Em uma guerra comercial, o que vale não é quem grita mais alto, é quem detém o chip, a célula, a tecnologia. E os Estados Unidos estão prestes a perder a corrida por algo que nem sequer entenderam direito. Que o futuro não se constrói apenas com dinheiro e força militar, se constrói com inovação e alianças duradouras. Mas talvez o mais perturbador ainda esteja por vir. Porque enquanto os Estados Unidos assistem, impotentes, à erosão de sua liderança tecnológica, o Japão já está fechando novas parcerias com a União Europeia, Coreia do Sul, Índia e até com China, em projetos conjuntos de desenvolvimento energético. Significa que, enquanto os Estados Unidos constroem barreiras, o resto do mundo está construindo pontes. E essas pontes não passam por Washington. Você se lembra da última vez que faltou energia na sua casa? Talvez tenha sido por alguns minutos, talvez algumas horas. Agora imagine ficar dias sem aquecedor, sem luz, sem internet. Agora imagine isso acontecer em pleno inverno. Agora imagine isso acontecendo nos Estados Unidos da América. Essa é a imagem que está se formando neste exato momento. E ela começa com um estalo geopolítico que ninguém esperava: o Canadá fechando a torneira da energia para os Estados Unidos. Sim, você ouviu certo. O Canadá. O aliado mais estável, confiável, previsível dos Estados Unidos. O vizinho do norte, com quem os americanos dividem não apenas a maior fronteira terrestre do mundo, mas também décadas de cooperação energética. No fim de junho de 2025, Ottawa anunciou que suspenderia temporariamente as exportações de petróleo e gás natural para os Estados Unidos. O motivo oficial:
Revisão de prioridades energéticas diante do novo cenário global. O motivo real? Retaliação. Por anos, os Estados Unidos impuseram tarifas sobre produtos canadenses, aço, madeira e grãos, tratando o Canadá como um fornecedor submisso, como se ele estivesse ali apenas para servir, nunca para reagir. Mas 2025 virou o tabuleiro. A gota d'água foi a decisão unilateral de Washington de sobretaxar equipamentos hidroelétricos canadenses, alegando concorrência desleal subsidiada. Isso afetou diretamente projetos bilionários nas províncias de Quebec e Colômbia Britânica. E o governo canadense respondeu com uma frase curta, mas devastadora: a cooperação energética exige respeito mútuo. A partir de hoje, ela será redirecionada. E assim, o Canadá começou a fechar a válvula. Literalmente. Para entender o tamanho do impacto, aqui vão alguns dados que muita gente desconhece. O Canadá fornece cerca de 60% do petróleo bruto importado pelos Estados Unidos. Mais de 90% da eletricidade da Nova Inglaterra vem da hidroeletricidade canadense. Em estados como Nova York, Michigan e Vermont, quase um terço da energia consumida vem de fontes canadenses. E, o mais simbólico, o maior gasoduto entre os dois países, o Keystone, já começou a operar em capacidade reduzida. Não é ficção, é agora. E o mais impressionante? O Canadá já tinha avisado. Durante anos, o país alertou Washington de que as políticas tarifárias estavam criando rachaduras na aliança. Mas os avisos foram ignorados. Afinal, quem ligaria para um país educado demais para brigar? O problema é que o Canadá deixou de ser apenas educado. Virou estratégico. E agora, assertivo. Com o fechamento das exportações para os Estados Unidos, o país rapidamente redirecionou seu petróleo, gás e eletricidade para outros clientes. China e Índia, os dois maiores mercados de energia do mundo, já assinaram contratos bilionários com o Canadá. A União Europeia, tentando reduzir sua dependência da Rússia, acelerou acordos para receber gás canadense por navios-tanque. E os portos de Vancouver e Halifax estão sendo ampliados às pressas para dar conta do novo fluxo de exportações. Mas o mundo de 2025 não é mais o mundo do pós-guerra. É um mundo multipolar. Um mundo de interesses, de pragmatismo e, acima de tudo, um mundo cansado da hipocrisia americana. Voltemos à cena doméstica. Com a suspensão do fornecimento de energia canadense, os efeitos nos Estados Unidos foram imediatos. A Califórnia, que já enfrentava um verão recorde de calor, viu seus sistemas de refrigeração entrarem em colapso em regiões do interior. O estado de Nova York anunciou um plano de racionamento energético, com alertas de blackouts rotativos. Em Michigan, montadoras tiveram que suspender turnos de produção por falta de energia estável. Em estados do meio-oeste, os preços do gás subiram 38% em apenas 2 semanas. Essa é a nova guerra global. A guerra dos fluxos. Fluxos de energia, fluxos de tecnologia, fluxos de capital. E os Estados Unidos, acostumados a ditar o fluxo, agora lutam para não ficarem secos. O mais paradoxal é que essa crise energética poderia ter sido evitada. Bastaria diplomacia, respeito, cooperação. Mas ao escolher a imposição e o protecionismo como política externa, Washington transformou seus maiores trunfos em bombas relógio. Agora, resta apenas administrar o colapso, ou no mínimo, tentar sobreviver a ele. E não há tempo. O inverno se aproxima. E ele não perdoa. Imagine assistir ao colapso de um império, mas não de um castelo de pedra, nem de um governo ainda. Imagine assistir ao colapso de um homem, de uma ideia, de um símbolo que representava tudo o que os Estados Unidos queriam ser. Esse homem se chama Elon Musk. E sua queda não é apenas pessoal. É um reflexo direto da implosão silenciosa do sonho americano. Durante anos, Musk foi celebrado como o ícone máximo da inovação americana. O herói do Vale do Silício. O visionário que desafiava burocratas, reinventava indústrias e lançava foguetes como quem solta balões de festa. Mas em 2025, esse mesmo homem, que já foi capa da Time como o salvador da humanidade, entra em um auditório com uma motosserra nas mãos. Sim, uma motosserra real, em pleno palco do CEPAC, o maior evento conservador dos Estados Unidos. A imagem corre o mundo em segundos.
Musk ergue a serra no alto, gira o motor e diz, sorrindo: chegou a hora de cortar a gordura do governo. A plateia aplaude. Parte dela. Mas lá fora, do lado de fora do teatro político, o resto do país observa com um misto de choque e vergonha. O que antes era carisma, agora parece desespero. O que antes era ousadia, agora soa como desequilíbrio. O Império Musk está desmoronando. E rápido. Mas isso não começou ali. As rachaduras já vinham se acumulando. Em janeiro de 2025, a Tesla perdeu 11% de participação no mercado americano em apenas 3 meses. A fábrica do Texas operava com 40% da capacidade. Modelos como o Model Eagles e o Cybertruck encalhavam nos pátios. E o dado mais assustador: 80% dos novos compradores de veículos elétricos se recusam a comprar uma Tesla, citando declínio ético e posição política radical como motivo. Como isso aconteceu tão rápido? Simples. Musk esqueceu que inovação precisa de consenso, não apenas de genialidade. Ao se alinhar abertamente a Donald Trump, tornando-se conselheiro informal, aliado estratégico e até caçador de fraudes públicas autodeclarado, Musk abandonou a neutralidade que o tornava admirado pela esquerda, pela direita e por quem não era de lado nenhum. Em uma coletiva de imprensa ao lado de Trump, Musk fez uma denúncia bombástica. Descobrimos que o governo americano liberou 330 milhões de dólares em empréstimos para crianças menores de 11 anos. Um bebê de 9 meses recebeu 100 mil dólares. A imprensa explodiu, mas faltava uma coisa: provas. E elas nunca vieram. Pior, dias depois, Musk usou o X, antigo Twitter, para postar outra bomba: 50 milhões de dólares em preservativos enviados para o Hamas. Em minutos, foi desmentido. A carga era destinada a Moçambique, parte de um programa global de prevenção de HIV. Cada palavra era uma faca girando contra sua própria reputação. Agora pare e pense. O que acontece com uma empresa quando seu fundador se torna tóxico? A resposta: investidores fogem, ações derretem, parcerias evaporam. A Tesla, que já foi símbolo da era verde, virou símbolo de instabilidade. E as concorrentes agradeceram. A Ford lançou o novo Mustang Mach-E com campanha sutil: tecnologia que une, não divide. A Hyundai viu suas vendas dispararem após reforçar que não tem envolvimento político. E a Rivian, outrora pequena, tornou-se queridinha dos progressistas e também dos investidores de Wall Street. Enquanto isso, Musk afundava. Mas não sozinho. Porque o colapso de sua imagem trazia consigo algo ainda maior: a revelação de que o modelo americano de inovação, baseado em personalidades egocêntricas, já não funciona em um mundo em redes. E o mais cruel: isso acontece no exato momento em que os Estados Unidos mais precisam de líderes técnicos, estáveis, confiáveis para enfrentar a guerra comercial, energética e tecnológica que estão perdendo. Com o Japão fechando o fornecimento de baterias. Com o Canadá fechando os dutos. Com a China prestes a retaliar com força total. Musk, que deveria ser uma fortaleza, tornou-se um fardo. Na Câmara dos Representantes, deputados discutem publicamente se o governo deve romper contratos com a SpaceX. Na NIH, funcionários protestam contra o limite de orçamento que Musk sugeriu, alegando que ele quer destruir a pesquisa científica de base para agradar especuladores. Até senadores conservadores como Katie Britt romperam com ele, dizendo em plenário: se sacrificarmos a ciência, o que restará? Foguetes? Tweets? Memes? A resposta paira no ar: nada restará. E aqui está a provocação. O que acontece quando um país projeta tanto de sua esperança em um único homem e esse homem falha? Não estamos falando apenas da queda de Elon Musk. Estamos falando de uma crise de identidade nacional. Musk foi a metáfora viva da promessa americana. Um outsider que vence. Um gênio contra o sistema. Um libertário com bilhões no bolso e foguetes no céu. Mas essa promessa agora é uma fábula quebrada, e o público sente isso. Pesquisas recentes mostram um dado estarrecedor. Em 2017, Musk tinha mais 24 de aprovação nacional. Em 2025, ele está com menos 19.
Entre democratas, o tombo é abissal, de mais 35 para menos 91. Apenas entre republicanos há crescimento, mas mesmo ali, ele perdeu o status de estrela intocável. O mito está morto, e com ele vai embora uma era de confiança cega na capacidade americana de vencer pelo brilho de seus gênios solitários. Agora, a guerra exige algo mais: coordenação, diplomacia, humildade, planejamento. E talvez os Estados Unidos não estejam prontos para isso, porque enquanto o Japão, o Canadá e a União Europeia se reorganizam, os Estados Unidos estão fragmentados, divididos entre celebridades falidas, políticos radicais e um povo que não entende por que tudo está desmoronando de uma vez. O que acontece quando um país perde tudo aquilo que acreditava controlar? Não estamos mais falando apenas de tarifas, ou de contratos rompidos, ou de celebridades em queda. Estamos falando do que resta quando o império perde seus alicerces e o chão começa a ceder: a agricultura. Sim, o setor mais intocável da economia americana. O berço das pequenas cidades, das grandes promessas eleitorais, da força econômica do interior. O agronegócio, o coração da América. Em julho de 2025, Pequim anunciou que imporia tarifas severas sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos: soja, milho, trigo, carne bovina, frango, porco, ovos. Uma lista que parecia saída de uma guerra fria, mas que agora era muito, muito real. O impacto foi imediato. A Bolsa de Chicago caiu 13% em um único dia. Fazendeiros no Iowa viram contratos bilionários evaporarem da noite para o dia. Transportadoras do Kansas entraram em colapso logístico. Empacotadoras de carne no Texas começaram a demitir turnos inteiros. E isso é só o começo. A China era o maior comprador de soja americana. Agora está fechando acordos com o Brasil, a Argentina e até a Rússia. A China era a maior importadora de frango dos Estados Unidos. Agora anunciou um plano nacional de substituição por produtores do Sudeste Asiático. E o mais assustador, a China nem precisou parar de comprar completamente. Bastou o gesto, a ameaça. Bastou mostrar que consegue viver sem os Estados Unidos. Essa foi a verdadeira ruptura. Os Estados Unidos passaram décadas acreditando que o mundo girava ao seu redor, que seus grãos alimentavam o planeta, que sua economia era insubstituível. Mas agora, em menos de um ano, 3 potências mostraram que isso era uma ilusão. O Japão desmontou a confiança, o Canadá drenou a energia, e a China tocou na alma. E o povo americano sentiu. Porque enquanto os analistas debatem gráficos e os políticos jogam a culpa uns nos outros, o preço do leite, do pão, da gasolina, da energia e do próprio futuro está sendo pago por famílias comuns. Em Ohio, agricultores protestam em frente ao Congresso. Em Missouri, mães fazem filas em supermercados para estocar comida. Em Dakota do Sul, jovens estão deixando as fazendas da família porque o futuro desapareceu. E então surge a pergunta final: o que os Estados Unidos farão agora? Eles têm 2 opções: recuar, reconhecer os erros, negociar, restaurar pontes, abandonar a arrogância que destruiu alianças, radicalizar, dobrar a aposta, insistir no isolacionismo, forçar parceiros a se curvarem, mesmo que isso leve ao desastre. Mas o tempo para escolher está acabando. O mundo está se reorganizando e rápido. Blocos comerciais estão se formando. Tecnologias estão sendo partilhadas fora do eixo ocidental. Novos canais de energia e alimentos estão sendo traçados sem a participação americana. Os Estados Unidos ainda têm força, mas perderam o centro, porque um império não cai quando perde uma batalha. Um império cai quando o mundo percebe que já pode viver sem ele. E em 2025, o mundo começou a viver sem os Estados Unidos, mas essa história ainda não acabou. Porque onde há colapso, há também possibilidade de reconstrução. Onde há perda de confiança, pode haver também reconexão, mas só se os líderes souberem escutar. Só se a população souber exigir. Só se houver a coragem de descer do trono e voltar para o chão. A nova ordem mundial está nascendo, e ela não será gentil com quem ainda se agarra ao passado. Se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de um grupo cada vez mais raro. Pessoas que querem entender o mundo para além dos slogans.
Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e comente abaixo. Qual parte mais te impactou? O que você acha que os Estados Unidos devem fazer agora? Obrigado por ter acompanhado. Nos vemos no próximo vídeo.